Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, finalmente vamos colocar em dia, né, a leitura da nossa Bíblia. Estou até aqui com a Bíblia da minha sogra, estou aqui na casa dela, aqui no sul. Como falei nos vídeos passados, e hoje vai ser a última vez que eu vou falar isso, né, gente? Não adianta, são coisas da vida. Atrasamos os vídeos por conta do falecimento do meu pai. Então eu tive que descer lá de Santos, de onde eu sou, até aqui o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? E já teve, então, na data de ontem, a despedida, né, do corpo. Eu acredito que é só uma casca, né? A gente habita esse corpo, né, físico aqui por um determinado tempo só, e é um tempo curto na Terra, comparado com a eternidade que a gente pode ter junto de Deus, junto do Filho dele, Jesus Cristo, né? Meu pai foi um dos filhos da minha avó, então, né? Ela teve 11 filhos, né? E ele foi o último, e não só o último a nascer, mas o último a falecer. Todos os outros irmãos, então todos os outros tios que eu tinha por parte de pai, já perdi, né? E ele então foi, acredito eu, se reunir lá, né, na vida eterna com os seus demais irmãos. Que Deus o tenha junto a ele. Foi um homem bom, né, dentro das limitações, claro, dele. Era uma pessoa sem muita instrução, né, veio de uma família muito carente, como era normal antigamente, um homem muito trabalhador, um homem que fez eu ser quem eu sou hoje. Então só gratidão a ele, né? Que fique bem. E que todos também, assim como a minha mãe, que ainda é viva, fique bem. A gente está aí para ajudar nisso. Vamos dar sequência aqui então, gente. Vamos hoje para Gênesis 18. Com isso a gente coloca em dia, amanhã, 7 da manhã. Então, aí sim, segue o nosso ritmo normal, sempre às 7 da manhã, 7 da noite. Vamos lá? Aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, e estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração depois de passardes adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram, assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está na tenda. E disse: certamente tomarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abrão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abrão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tomarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu.
E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede com Deus pelos homens. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo como o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que se faça tal coisa, te mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a perguntar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não o farei, por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire com o Senhor se eu falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais dessa vez falo. Se porventura acharem-se ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tomou ao seu lugar. Vocês vejam, gente, na verdade, nessa passagem, há biblicistas que falam que Abraão foi perguntando, até perguntar e se achar um apenas justo em toda a cidade. Mas o que acontece é que em Sodoma e em Gomorra não havia sequer um justo. Todos eram ímpios, todos eram pecadores, todos não temiam a Deus. Era chamada, tanto Sodoma quanto Gomorra, uma cidade sem Deus, uma cidade de pecado, uma cidade onde todo mundo, né, pensava em sexo, todo mundo pensava em bobagem, prejudicava o outro. Matar era uma coisa assim, né, gente, do dia a dia, não se dava valor à vida, às crianças, absolutamente nada. Então Sodoma já estava em perdição, assim como Gomorra. Isso nos faz pensar, inclusive, o que tem sido da humanidade. Muitas vezes a gente vê as pessoas vivendo em verdadeiras Sodomas e Gomorras. Eu costumo dizer que isso vem-se até através de aplicativos. Hoje, através de aplicativos de telefone, como Tinder e outros aí, de encontros, na verdade, encontros sexuais, né, gente? Encontro para promiscuidade. Não venham dizer que, não, encontro porque as pessoas estão sozinhas, isso e aquilo, porque não é. Vocês sabem muito bem disso. Além disso, se tem muito a questão da prostituição, e isso a gente fala tanto com homens, quanto mulheres, quanto aqueles que se entendem por bichos, se entendem por Therian, acham que tem outro sexo além daquele que nasceram, outro gênero, seja o que for. Tudo isso, diante dos olhos de Deus, nada mais é do que pecado, né? Deus fez o homem, Deus fez a mulher, para que se unissem
e juntos gerassem uma só carne, gerassem filhos, procriassem. E se não pudessem, ou se fosse da escolha desses não poder procriar, então, né, aí estaria tudo bem quanto a isso, né, gente? Então, de pensarmos, né, e isso só serve para que a gente caminhe cada vez mais no caminho que Jesus Cristo nos ensinou. Amém? Gente, hoje, terça-feira, né, terça-feira de noite, quero deixar uma bênção especial a todos vocês que estão conosco, a vocês que já estão inscritos no canal e a vocês que vão se inscrever. É muito importante isso, a sua inscrição, o seu like, até o seu comentário, para que assim o YouTube leve esse vídeo para mais pessoas. Não é uma questão aqui de nós crescermos o canal, não é nada disso. Já falei para vocês, não dependo minha renda dos meus canais do YouTube, longe disso. Eu tenho mais de um canal, eu tenho nesse canal, eu tenho um canal referente à minha empresa, que é a IK Motos. Tem um canal que eu discuto um pouco sobre política, tá meio parado, mas tá lá, que é o A Tocha, né? A Tocha, aí você vê como você interpreta. Tem canal de drone também, gosto muito de fazer YouTube. Mas esse canal aqui em especial é para nossa leitura da nossa Bíblia Sagrada. Esse para mim é o canal mais importante de todos os que eu tenho. Meu compromisso com vocês aqui, acreditem, é muito mais importante do que qualquer outro canal. A gente vai ler juntos todo o Antigo Testamento, já li com vocês o Novo Testamento. Se quiserem é só voltar nos vídeos, vão ver lá, tem uma barra, tem uma pastinha com toda a leitura do Novo Testamento. Foram 253 vídeos, tá, gente? Então segue aí com a gente e que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, 7 da manhã, estou aqui novamente com vocês. Tá ok? É isso aí. Um abraço para todos. Deus abençoe. Amém.